Olá a todos e bem-vindos de volta para mais um vídeo de hoje. No vídeo de hoje temos algumas coisas para discutir. Temos o relatório de resultados da Nvidia, a reação da ação da Nvidia e a reação de outras ações relacionadas à Nvidia, a narrativa da IA e o ecossistema de semicondutores. Temos o estado atual do mercado. Acredite ou não, tivemos um início de ano muito ruim, principalmente em empresas de alto crescimento, tecnologia ou IA, e por aí vai. Mas desde o final de março, as coisas têm parecido muito melhores. Mas nem todo mundo está exposto à memória, a semicondutores, a empresas de IA, certo? Sim. Esses investidores também existem, os investidores que não estão indo atrás desse tipo de empresa. Mesmo buscando empresas de crescimento e tecnologia, algumas também ficaram para trás. Certo? Vou pegar o exemplo extremo, Palantir. Palantir também foi colocada nesse grupo de ações de software. Primeiro foi colocada na cesta de IA. Agora talvez seja software e IA. Em termos de ações, não foi o melhor desempenho este ano. Mas isso importa? Subiu cerca de 10 vezes nos últimos 2 anos, ou talvez um pouco mais do que isso. Há muitas ações que subiram desde 2023, lembra? 23, 24, 25 até agora, anos de alta. Então, se você teve uma trajetória tão boa em 23, 24, 25 e agora nos primeiros 4 ou 5 meses de 2025 suas ações não subiram 50%, 100%. Não é o fim do mundo, pare de tentar se comparar com os outros. Aqueles que compraram SanDisk, as empresas do setor de memória, Micron e outras coisas, tiveram ganhos incríveis. Eu gostaria de ter feito isso. Bem, talvez eles não tenham tido um desempenho tão bom quanto você em 23, 24, 25. Talvez a única vitória deles nos últimos 10 anos tenha sido esse nome. Quem sabe? A questão aqui é parar de se comparar. De novo, isso não é como se eu fosse torcedor do Real Madrid e estivéssemos jogando contra o Barcelona. Não é isso. Não, é você e o seu portfólio. Seu objetivo, a menos que você seja um gestor de fundo de hedge ou algo assim, seu objetivo é garantir que ao longo de um período muito longo, e isso é muito importante, você supere o mercado. Esse é o seu objetivo como investidor pessoa física. Para alguém que precisa mostrar desempenho a cada trimestre, talvez todo ano, é uma história diferente. Aí você vai ficar mudando de estratégia, certo? Você vai fazer o que for melhor para garantir que seu desempenho em um período muito curto de tempo pareça bom. Mas ao longo de um período longo, tudo bem ter fases em que, ok, o mercado está subindo ou partes do mercado estão subindo bastante, mas minha carteira não está se movendo muito. Ok, e daí? Sua carteira provavelmente se movimentou bastante em 23, 24, 25, então tudo bem se agora ela não estiver se movendo tanto assim. Agora você pode perguntar, e se houver uma correção? E se estivermos entrando em um mercado de baixa na segunda metade deste ano ou no próximo ano? Então eu não teria participado em 26, e vou acabar caindo em 27 ou algo assim. Ok, e daí? Se tudo está caindo, então isso não importa tanto assim. Em segundo lugar, se você sabe o que possui, deveria se sentir bastante confortável. Ter a oportunidade de comprar mais ações de uma boa empresa, só se for uma boa empresa, só se as ações caírem, mas o negócio continuar crescendo de forma consistente. Se as ações caírem por causa do mau desempenho do negócio, tudo bem, saia. Lembre-se, não há relação entre você e a ação. A ação não sabe que você a possui, a ação não sabe que você está comprando mais, a ação não sabe nem que você vendeu. Isso não importa. As pessoas precisam parar de pensar. Deveria ter comprado isso, mas comprei aquilo e não subiu nas últimas 2 semanas. Quem se importa? Quem se importa? Talvez daqui a 12 meses o que você possui vá subir bastante e os outros nomes vão cair. É uma possibilidade. E imagine como você vai se sentir idiota vendendo agora, comprando a outra ação por FOMO, vendo o que você vendeu subir e o que você comprou cair. Já vi isso acontecer muitas vezes. A sensação definitivamente não é nada boa. Agora, no mercado de hoje, muitas coisas subiram muito, muitas coisas estão supervalorizadas, mas muitas coisas também estão com um valor justo, na minha opinião. Se a gente for dar uma olhada no estado atual do mercado hoje, você ainda pode ver muito verde. Se você olhar para as ações do setor de semicondutores, ok, estamos vendo de novo os suspeitos de sempre em alta. Nvidia cai no dia após a divulgação do resultado, como sempre. Isso já aconteceu antes. Superou expectativas, trimestre incrível, mas o mercado não liga. O mercado valoriza a Micron e as empresas de memória. Fabricantes de equipamentos também têm obtido ótimos resultados. Se observar as novas empresas de nuvem, verá que hoje foi ótimo.
Olha isso, tudo verde no painel. Apply Digital subiu, 20%, White Fiber 18%, Nebus subiu, 16%. Sim. Saiu um relatório dizendo que eles estão aumentando o preço por hora das GPUs. Isso é bom. Acho que o resto está subindo por causa desse relatório. Mas aí você tem um setor que está ficando para trás, certo? O setor de fintech. Um desempenho muito abaixo do esperado. Se olharmos para as ações de cibersegurança, hoje o quadro está misto, mas essas ações têm subido muito rápido no último mês e meio. CrowdStrike está em $647 agora. No final de março, esse era um nome que estava sendo negociado abaixo de $400. Mesmo abaixo de $400, como você sabe, já estava sendo negociado com um prêmio. Não era barato, só estava menos caro. E mesmo hoje, temos muitos desses nomes, muitos nomes que estão em baixa. Eles não são baratos, só estão menos caros. Falamos sobre a Shopify, falamos sobre a Exxon na semana passada. Exemplos claros. As ações estão em baixa. Ótimas empresas, ótimos negócios, boa trajetória, bom crescimento. Não estão baratas, mas estão menos caras. Mas aí você tem nomes como a Meta, por exemplo. A Meta é uma empresa de 1,54 trilhão de dólares, $607 por ação. Se olharmos para a Meta, o desempenho no ano até agora está em queda de 8,2%. Você pode pensar que este é um negócio com dificuldades, mas não é o caso. Já falamos sobre a Palantir antes, que caiu quase 24% no ano até agora. Mas as pessoas reclamam. Mas se você olhar para os últimos 12 meses, ainda está com alta de 10%. Se você olhar para os últimos 12 meses, a Meta ainda está em queda de 3,7%. A Microsoft está em queda de 7,9%. A Netflix está em queda de 24%, mas esses são negócios de qualidade. São negócios de qualidade, lucrativos e em crescimento. No caso da Palantir, crescendo bem rápido. Então, no mercado de hoje, muita gente reclama. Eles reclamam porque perderam a oportunidade com as empresas de memória, alguns nomes de IA e por aí vai, certo? Os nomes que subiram significativamente no ano ou até mesmo nos últimos 12 meses. Se você olhar para o último ano, alguns desses nomes aqui subiram absurdamente. Mas não adianta reclamar. Não adianta dizer eu deveria ter feito. Esse eu deveria ter não existe. Existe o que está acontecendo agora, a decisão que você pode tomar que vai impactar você no futuro. Então, é importante olhar para os nomes e dizer, ok, eles estão em baixa. Mas esses são nomes de qualidade? Será que o mercado não os entende agora? Acho que é aí que está a oportunidade no mercado. O principal exemplo é esse aqui, bem grande, Google. O Google subiu 138% nos últimos 12 meses. Há 12 meses o Google estava nessas situações aqui. Nos pontos vermelhos, os nomes odiados não fazia sentido nenhum, certo? Por que comprar Google se você pode investir em uma ação que só sobe? Porque o Google era um negócio incrível e muito lucrativo. Todos os sinais estavam me mostrando que essa seria uma grande vencedora em toda essa história de IA. 12 meses depois, superou até as minhas expectativas. Certo, não estou dizendo que a Meta vai subir 138% em 2027 ou a Microsoft ou algo assim. O que estou dizendo, ou tentando dizer aqui, é que existem empresas, essas duas são exemplos claros, que estão muito desconectadas da realidade neste momento. Sim, o mercado não gosta de algumas coisas, como o grande capex, tudo bem. Mas ao observar o negócio repetidamente, até a Nvidia, por exemplo, ficou 7 ou 8 meses sem fazer nada, e as pessoas reclamavam. Bem, do que há para reclamar quando um nome subiu? 600% nos últimos 3 anos, esse nome subiu, 1.300% nos últimos 5 anos. Não há muito a reclamar, principalmente diante do crescimento da empresa. Essas são as ações em circulação da empresa, que, como pode ver, pouco aumentaram nos últimos anos, provavelmente devido à aquisição da Mellanox. Então, se você olhar depois, mesmo com as enormes recompras de ações, o número de ações em circulação basicamente ficou estável. Mas vamos focar nas taxas de crescimento aqui da Nvidia por um instante. É isso que você está vendo. Claro, não estamos em 2018 nem nada assim. Então vamos olhar depois que o grande crescimento começou. É isso que estamos vendo. Esta é uma empresa que está gerando, ou espera-se que gere, 372 bilhões quase. 373 bilhões de dólares no ano fiscal de 2027. Espera-se que eles cresçam 72%. Esta é uma empresa de mais de 5 trilhões de dólares com expectativa de crescimento de receita de 72,7%. Agora você pode perguntar, ok, isso é ótimo, mas por que as ações estão caindo em um trimestre tão incrível? Receita aumentou, 85% receita de data center aumentou, 92% lucro operacional, 147% lucro líquido, 211% lucro por ação diluído com base no GAAP.
214%. Por quê? Por que isso acontece? Não faz sentido, certo? Por que as ações estão caindo? Bem, as ações estão caindo principalmente por causa das perspectivas futuras. Mais concorrência, ganhando participação de mercado, não ganhando participação de mercado. Ok, agora temos um novo tipo de estrutura de relatório aqui. Então temos o Hyperscale, que são os provedores de nuvem pública, e as maiores empresas de internet do mundo. Isso representa cerca de 50% da receita dos data centers. Risco de concentração, certo? Talvez. Essas empresas são os maiores clientes da Nvidia, mas agora também vendem seus próprios chips. Depois você tem a ASI, que é nuvem de IA industrial e empresarial, como uma segunda categoria que está crescendo 31% sequencialmente. E há a computação de borda, próxima a dispositivos físicos de IA, PCs, estações de trabalho, IA RAM, robótica e automotivo. Eu acho que a nova estrutura aqui é muito boa porque você vai ver. Assim que estivermos atingindo o pico do ciclo de CAPEX, poderemos ver de onde vem a receita. Ok, esses players selecionados e quanto da receita vem de todo o ecossistema que a Nvidia construiu nos últimos 3 anos, na verdade. Mais que isso, nos últimos 3 anos acelerou muito. Eles falaram sobre Blackwell, o lançamento de produto mais rápido, a arquitetura Vera Rubin, tudo isso é ótimo. Mas finalmente temos, é claro, mais comentários sobre o segmento de CPUs. O processador Vera representa 200 bilhões de dólares americanos em novo mercado, que é o mercado total endereçável deles. E a Nvidia diz que tem uma previsão de 20 bilhões de dólares em receita apenas com CPUs vendidas separadamente só este ano, o que basicamente vai torná-los o maior player em termos de receita para CPUs. Outro motivo para as ações não variarem muito é o novo programa adicional de recompra de ações de 80 bilhões de dólares. Isso permite que comprem até 80 bilhões de dólares, mas não quer dizer que comprarão tudo agora. Houve também aumento de 25 vezes no dividendo. Então você passa de 1 centavo para 25 centavos. Eles disseram que estão mirando em devolver 50% do fluxo de caixa livre aos acionistas no ano fiscal de 27, que é o ano fiscal deles atualmente. Então talvez as pessoas estejam dizendo que, quando você faz esse tipo de coisa, talvez você esteja chegando a um estágio de maturidade. Isso não faz sentido para mim, pois ao olhar para o Outlook, que estágio de maturidade é esse? Essa empresa ainda é esperada crescer bastante ano a ano e mesmo assim já cresce rapidamente de forma sequencial. Ok, não é o mais rápido, mas eles ainda vão chegar a 91 bilhões de dólares, provavelmente vão fazer muito mais do que isso. No segundo trimestre, margem bruta em torno de 75%. Então, e isso é claro tudo sem a receita da China. Então, a receita da China agora está em zero. Se eventualmente os políticos perceberem, o zero vira 1, 2, 3, 4, 5 milhões de bilhões. Quem sabe? Mas neste momento ela está em zero, e mesmo assim a Nvidia consegue crescer muito rápido. Eles ainda estão prevendo mais de 1 trilhão de dólares em receita com Blackwell e Rubin de 2025 até 2027. Provavelmente será ainda mais quando considerar todas as outras soluções e produtos que eles vendem. E claro, agora que vimos os números da Nvidia, vimos os números de CAPEX dos grandes hyperscalers, dos novos provedores de nuvem, etc, etc. Eu não acho que a história de crescimento está chegando ao fim. Agora, a memória, grande vencedora aqui. Certo, quero dizer, SanDisk, Western Digital, Seagate, Micron, SK Hynix, Samsung, grandes vencedoras. As ações subiram absurdamente nos últimos 12 meses, mas com memória você tem que entender, sim, era um negócio cíclico antes. Agora com HBM-E é um pouco diferente. Você ainda acredita que o ciclo de alta continuará, como defendemos há mais de 12 meses ao comprar Micron? O ciclo de alta vai durar mais, mas se houver tanta demanda e não houver oferta suficiente, você precisa entender que as empresas que dependem da Micron, SK Hynix, etc., etc., não estão dispostas a abrir mão das margens tão facilmente. Então eles vão tentar encontrar soluções através de software. Mesma memória. O software deve maximizar o uso desse único produto. Isso não quer dizer que estou pessimista sobre a memória ou que o ciclo vai cair. A maioria dessas empresas também está trabalhando bem para aumentar a produção. Para a Micron, isso vai acontecer em meados de 2027, é quando a produção de wafers vai começar a aumentar bastante. A partir de meados de 2027, um aumento enorme em 2028. Agora você vai dizer que haverá um grande aumento na oferta. O que acontece quando a demanda cai? Então você tem oferta de mais, demanda de menos, os preços vão cair, as margens caem, é a parte da bolha. Verdade. Mas eu só acho que isso não vai acontecer no ano que vem ou nos próximos 2 anos, talvez em 3, 4, 5 anos.
Mas por outro lado, talvez a gente só precise de uma quantidade significativamente maior de memória. Ok, talvez os preços e margens atinjam o pico no próximo ano ou em 2 anos, mas o volume e o crescimento da receita continuarão. Então você tem que equilibrar isso. Quando as margens vão atingir o pico para esses tipos de empresas de memória, porque é por isso que o mercado não está pagando múltiplos tão altos por elas. É por isso que estamos vendo muitos índices PL de 1 dígito ou de 2 dígitos baixos nesses tipos de empresas. Porque o mercado está incerto. O mercado não sabe, e você só vai conseguir um múltiplo maior quando o mercado estiver confortável com isso. Ainda tenho ações da Micron, mas já realizei lucros. Como disse, ela pode virar uma empresa de $1 trilhão. Eu me importaria se vendesse logo antes? Não, meu preço médio é $90. Então, se a gente sair de 700 e pouco para 900 ou $1.000 e eu não participar dessa última parte, tudo bem, tranquilo, eu não me importo. Porque para mim, de novo, eu tento pegar empresas e mantê-las pelo maior tempo possível. Mas se for por curto prazo, porque essa é a natureza do negócio, tudo bem. Mas uma Meta, Amazon, Google ou empresas desse tipo, até no setor de fintech, eu escolheria a SoFi repetidamente. Ela é odiada agora, mas é odiada porque a ação não está indo bem. Não é odiada porque o negócio não está indo bem. A Shopify talvez não seja odiada, mas o negócio também está indo bem. A ação nem tanto. Palantir, desempenho insano em termos de negócios. A ação ultimamente não vai bem, assim como muitas empresas de software. Agora, alguns desses players precisam mudar o modelo de negócios. Não vai mais ser um modelo por assento, talvez seja uma mistura de cobrança por assento e por resultado. É uma possibilidade. Então a gente não sabe. Isso vai ser um negócio de alta margem ou não vai ser um negócio de alta margem? Essas são coisas que essas empresas precisam descobrir. E aí passamos para outras empresas de semicondutores e de nuvem para IA que também subiram bastante. O que está acontecendo lá? Bem, estratégia diferente. Eu tenho a AMD, tenho Nebius e Core Reef, certo? Eu tenho ações desse tipo. Como você sabe, eu já realizei lucros com o Google, com a AMD, com a Micron mais recentemente, até mesmo com a Rocket Lab. Estou otimista com a Rocket Lab, mas era uma empresa de 70 bilhões e continua entre 70 e 75 bilhões de dólares. A SpaceX vai abrir capital. Se você comparar a receita da SpaceX com a da Rocket Lab, acho que é uma diferença de 27 vezes. Em termos de valor de mercado, isso colocaria a SpaceX em cerca de 2 trilhões de dólares. Então, eu realmente acho que, uma vez que a SpaceX abra capital, infelizmente, se a SpaceX subir, a Rocket Lab também vai subir. Mas se a SpaceX cair, o que acho que vai acontecer, já que não deveria valer 2 trilhões de dólares, tudo bem, a Rocket Lab também cairá. Muitos desses nomes do setor espacial subiram em antecipação ao IPO da SpaceX. Então, sim, agora a compra mais óbvia do mercado talvez não sejam os nomes nos quais todo mundo quer entrar por FOMO. Talvez não seja uma Micron, uma SanDisk ou esses tipos de nomes, uma Bloom Energy ou Giovinova ou seja lá qual for. Não considero essas as compras mais óbvias do mercado. As compras mais óbvias só ficam claras depois que a ação sobe. Mas para te dar alguns exemplos, de novo, eu sempre vou voltar para a Meta, porque no papel, a Meta é uma compra muito óbvia. Se você entende o negócio, se você entende os riscos aqui também, porque é óbvio porque o múltiplo de preço é muito baixo. Um PL de 22 vezes não faz sentido. Ainda é um negócio de alta margem, muito lucrativo. Com receita de 214 bilhões de dólares nos últimos 12 meses, cresceu 26%, então está bem óbvio aqui. Sim, o fluxo de caixa livre pode ser negativo ou próximo de zero este ano, pois o capex segue aumentando, o que pode ser um problema. Mas é óbvio porque o risco-retorno faz sentido. O risco-retorno com muitos dos outros nomes que você disse que talvez tenha perdido pode não fazer mais sentido aqui. Eles poderiam subir mais 20, 30, 40% ou algo assim? Sim, poderiam. Mas aí você vai ter que ficar todo dia olhando para o nome e se perguntar: é hoje o dia que eu tenho que vender? Para mim, esse não é um jeito de investir. Prefiro analisar as empresas. Me sinto confortável em possuí-la? Sim? Ótimo! No momento em que eu não me sinto confortável, é o momento em que eu realizo lucro ou fecho completamente a posição, mesmo quando estou perdendo nesse ativo. Vou dar um exemplo extremo aqui. Aqui, por exemplo, a Duolingo. Como você pode ver, caiu 79,3% no último ano. Felizmente para mim, eu não comprei nesse preço, mas mesmo assim eu estava negativo nessa posição. Eu percebi que não havia mais momentum.
Os negócios estão crescendo, mas mudaram a estratégia, o que não fez sentido para mim. Tudo bem se der certo, mas eu não queria esperar. Não era uma posição grande, então pensei, quer saber? Vou aceitar meu prejuízo e partir para outra coisa, certo? Ir para algo que não me gere tantas dúvidas. O crescimento está lá, não há mudança de estratégia. E é isso. Não me arrependo. Perdi dinheiro nesse ativo, mas ganhei mais nos outros. É isso. Enquanto seus acertos superarem seus erros, está tudo bem. Claro, as pessoas sempre vão fazer questão de te lembrar dos seus erros, mas sempre vão ignorar todos os acertos que você teve. A questão é que você não deveria se importar. Porque enquanto o seu portfólio continuar crescendo e crescendo, você não deveria se importar com o que as pessoas pensam sobre o que você possui, o que você não possui, etc. Concentre-se no seu portfólio, compre boas empresas, empresas lucrativas, empresas que estão crescendo. Sim, algumas empresas não são lucrativas hoje, mas serão lucrativas no futuro. Enquanto houver essa trajetória para crescer e se tornar lucrativa, gerar muito caixa, recomprar ações, fazer outras coisas, então você deve ficar tranquilo. A parte do FOMO, a parte das reclamações, todas essas coisas que vimos nas últimas semanas e meses, para mim não fazem o menor sentido. Há 1 mês e meio era possível comprar várias empresas com preços baixos. As pessoas não fizeram isso e agora reclamam dos preços altos. Mas há 2 meses eles reclamavam que queriam pagar menos. Você podia ter comprado barato, mas não comprou por medo e falta de convicção. Quando você pega a convicção emprestada de outra pessoa, geralmente não dá muito certo. Enfim, é isso que eu tinha para você no vídeo de hoje. Para mim, as oportunidades de compra mais óbvias estão claríssimas hoje. Elas vão se tornar ainda mais óbvias no futuro porque o preço vai ter subido. Era isso para o vídeo de hoje. Até o próximo. Tchau.